Meus queridos, mais uma aula aqui com vocês, dando continuidade a esse nosso trabalho com vocês ao longo da terceira unidade. Hoje, aprofundando, análise combinatória, hoje nós vamos entrar no primeiro tipo de agrupamento propriamente dito, que é o estudo dos arranjos, e esperamos contar assim com a participação muito positiva de todos vocês. E aqui conosco o nosso colega, professor Fernandes Machado. Isso aí, Nogueirão! Isso mesmo, gente. Muita atenção, porque hoje vocês vão começar a perceber algumas coisinhas aí importantes. E essa aula precisa de muita atenção e, no momento certo, efetuar a cópia. Logo, prepare o sebo de carneiro aí para colocar nos dedos. Vamos que vamos, Nogueira? Vamos para aquele momento de exposição. Vamos lá! Meus queridos, agora aqui na bancada, uma boa tarde assim, bem especial a todos os colegas mediadores, aos nossos alunos do terceiro ano do MTEC. Espero que vocês possam assim compartilhar conosco nessa aula e vamos nos esforçar ao máximo para chegarmos, para atingirmos vocês de uma forma muito positiva, tá bom? Então sintam-se todos abraçados. Hoje nós vamos falar de arranjo. É importante que nossos alunos, antes de nós iniciarmos, vamos fazermos assim, uma abertura, assim, um comentário. Veja bem, na análise combinatória, existem três tipos de agrupamento: o arranjo, a permutação e a combinação. Cada um tem a sua característica, né? Então, hoje nós vamos estudar o primeiro deles, que é o arranjo simples. E vocês vão perceber que arranjo simples é aquele tipo de agrupamento onde os elementos se diferem pela ordem, pela natureza de seus elementos. Então, a ordem é importante. É isso que a gente vai demonstrar para vocês nos exercícios que nós vamos fazer aqui com vocês, nas abordagens que nós vamos fazer aqui com vocês. E é importante que vocês percebam cada detalhe da nossa exposição com vocês, porque veja bem, nós estamos chegando aí chegando no final do mês de julho. Aí daqui a mais alguns meses, vocês vão estar fazendo o Enem. No Enem, no terceiro ano, você estuda análise combinatória, o arranjo, a permutação, a combinação, bem distinto, cada um no seu devido tempo. Mas na hora da prova, você tem que estar bem qualificado, porque você não sabe, né? Ele não vai vir ali dizendo, olha, isso aqui é arranjo, isso aqui é permutação, isso aqui é combinação. É você que, ao fazer a leitura, ao fazer a interpretação da contextualização que vai ser apresentada a você, é você que tem que fazer o discernimento. Se aquele agrupamento, a ordem é importante, então é um arranjo. Se a ordem não é importante, é uma combinação. E a permutação, breve nós comentaremos também. Tá bom? Então, aqui foi apenas um comentário preliminar para que vocês percebam a importância da aula de hoje, tá? Então, vamos aqui para o nosso momento de exposição. Essa equipe aqui é a equipe do Departamento de Matemática, que tem como articulador o professor Cláudio Marcelo, e aqui com vocês os professores Cleverson Nogueira e Fernandes Machado, com vocês, tá bom? Colegas mediadores, aula de número 8, cujo tema é arranjo simples. Arranjo simples. Aula 8, arranjo simples. É importante, é fundamental que os nossos alunos participem, que nossos alunos fiquem atentos, tá certo? Aos detalhes que a gente vai passar aqui para vocês. E podem ter certeza, nós estamos aqui com toda a boa vontade para tirarmos as dúvidas, qualquer dificuldade que nossos alunos tenham, que eles venham a apresentar, tá certo? E olha, uma coisa que eu falei aqui há umas 2 semanas atrás, quando nós estávamos iniciando o estudo de análise combinatória, é importante que nossos alunos entendam que esse assunto não é só importante para a prova do Enem. Hoje, qualquer concurso tem questões lá de raciocínio lógico
E inserido em raciocínio lógico está a análise combinatória. Então, extremamente importante, tá? Meus queridos, vamos lá. Colegas mediadores, os objetivos dessa aula é reconhecer um arranjo simples e calcular o número de arranjos simples de N elementos tomado com P possibilidades, tá? Esses são os objetivos desta aula. Reconhecer quando é um arranjo simples e calcular o número de arranjos simples de N elementos tomado com P possibilidades. Pois bem, essa aula, os alunos que tiverem esse livro, que é o livro 3, Matemática, Ciência e Aplicações, cujo autor é Gelson Iese, Oswaldo Doce, Dante, não está dando para ler aqui direito, pronto, mas é o livro de Gelson Iese, tá? Esse tema da aula de hoje, ele pode ser trabalhado, ele pode ser encontrado, aqui Fernandes está colocando no volume 2, capítulo 10, e aqui tem volume 3. Viu? É a foto. É a foto, Fernandes está me dizendo aqui que é a foto, mas o assunto, ele é encontrado no livro 2, capítulo 10, nas páginas de 226 a 251. Beleza? Então vamos lá. Na aula passada, vocês viram aqui com o professor Fernandes, na quinta-feira, né? A definição de fatorial está aqui. Considere um número natural qualquer. O fatorial de um número natural é indicado por N com esse símbolozinho, né? Que em português tem uma nomenclatura, tem uma notação, e que em matemática tem outro, que significa fatorial. E o que é o fatorial, só para nós nos lembrarmos, é o produto de um número pelo seu imediatamente anterior, a ele anterior, e esse produto vai se dando de forma sucessivamente decrescente até a unidade. Por isso que você tem ali fatorial de n, n-1, n-2, vai decrescendo, né? Aí no final você tem 3, 2, 1, aonde você para o produto. Beleza? E o Fernandes colocou uma coisa aqui na quinta-feira, e é verdade, ao longo de todo o estudo de análise combinatória, inclusive na aula de hoje, nós vamos estar falando de fatorial, nós vamos estar praticando o fatorial, tá bom? Isso foi trabalhado aqui, foi apresentado a vocês na quinta-feira, na aula de número 7. Então, vamos avançar. Aqui estão dois comentários importantes que o professor chamou a atenção. O fatorial da unidade é o mesmo e o fatorial de 0 é igual a 1. Nogueira, eu não me lembro por que o fatorial de 0 é igual a 1 por convenção matemática. Só por isso, para facilitar os cálculos, não poderia ser 0, como alguns poderiam até estar pensando, porque se tratando de um produto, se um dos termos for 0, o resultado da multiplicação é 0. Por isso, não poderia jamais terminar em 0. Tá? Então, continuando aqui, vamos para a palavra agrupamento. Por favor, em nosso cotidiano, formamos agrupamentos em várias situações. Por exemplo, aí você observa, ao apostar em 6 números da Mega Sena, formamos um agrupamento de números. Imagine, você pega uma cartela da Mega Sena, né? Aí você vai fazer uma aposta simples. Você tem direito a marcar 6 dezenas entre as 66 que vão estar na cartela. Então, quando você marca 6 dezenas, você fez um agrupamento que representa a sua escolha, tá certo? A sua sorte, para que você seja contemplado ou não. Ao discutir sobre os possíveis 4 primeiros colocados no Campeonato Brasileiro de Futebol, formamos agrupamentos de clubes de futebol. É verdade. Você tem 20 clubes disputando a primeira divisão. Quando você faz uma aposta, vamos apostar quem serão os 4 primeiros colocados, é uma escolha sua, é um agrupamento seu. Aí foi uma opção sua, tá certo? Ao escolher colegas para um trabalho escolar em grupo,
formamos agrupamento de pessoas. Veja bem, imagine que breve vem aí a atividade dirigida de vocês, da unidade, né? Aliás, já teve, né? Mas vamos lá, na terceira unidade vai ser feita uma atividade dirigida, onde cada sala deverá formar grupos com 3 alunos, com 4 alunos. Ora, na hora que vocês formarem uma equipe, na hora que vocês formarem um grupo de alunos, a esse grupo nós chamamos de agrupamento. Para vocês terem uma ideia, aqui no departamento de matemática são 10 professores de matemática, não é? E o articulador, nosso coordenador, é o professor Cláudio Marcelo. Então, por exemplo, vamos escolher a equipe de professores que vai trabalhar com o terceiro ano. Nós temos 2 encontros semanais. Então, no turno da manhã, 2 encontros no turno da tarde, 2 encontros no turno da noite. Aí, o professor Cláudio Marcelo faz bem, eu vou escolher 2 professores para apresentar, para ministrar as aulas do terceiro ano de matemática no turno vespertino. Ele tem 10 professores, mas ele escolheu 2. Ele escolheu o professor Cleverson Nogueira e o professor Fernandes Machado. Quer dizer, ele fez um agrupamento de 2. Ora, se nós pensarmos no turno, nos 3 turnos, você tem nos 3 turnos, se eu não estou enganado, você tem pela manhã o professor Kleber e o professor Lucas, de tarde tem o professor Nogueira e tem o professor Fernandes, e no turno da noite você tem Fernandes e Kleber, não é isso? Então, observe, você tem o departamento de matemática tem 10 professores. Vamos escolher 4 professores para ministrar as aulas do terceiro ano do MTEC. Quer dizer, ele formou um agrupamento. De quantas formas diferentes isso pode ser feito, aí é algo que nós vamos calcular futuramente. Vamos mostrar se esse agrupamento, a ordem é importante, se a ordem não é importante, e aí se é importante é um arranjo, se a ordem não for importante é uma combinação, tá? Mas a ideia de agrupamento é isso. Imagine na sala que você está, fosse escolher uma chapa para a liderança da sala, fosse escolher um líder, um vice-líder e um secretário. Na hora que vocês escolhessem 3, vocês estariam fazendo um agrupamento de 3, tá bom? Então, vamos adiante. Isso aqui não é para comentar ou copiar, é um comentário que nós estamos fazendo com vocês. Aí vem aqui um lápis e você já está vendo aqui, agrupamento. Quando formamos grupos com elementos de um conjunto, chamamos esses grupos de agrupamento. Basicamente, podemos observar 2 tipos de agrupamento. Aquele em que a ordem dos elementos é importante, ou seja, altera a contagem, são chamados de arranjos ou permutação. Breve, nós vamos detalhar isso para vocês. Aqueles em que a ordem dos elementos não é importante, ou seja, não altera a contagem, são chamados de combinação. Pois bem, está aqui o lapisinho, mas o lapisinho é para vocês copiarem. Na hora eu vou dizer o quê, tá? Olha assim, para que vocês entendam mais. Arranjo simples. Observem esses 6 números que vocês estão enxergando aí. 123, 132, 213, 231, 312, 321. Meu aluno, observe o seguinte. Você tem aí 6 números que estão sendo apresentados a vocês. Esses 6 números são formados com os 3 mesmos algarismos. Observe, esses 6 números que vocês estão nesse momento enxergando, todos os 6 são formados com os 3 mesmos algarismos. O algarismo 1, o algarismo 2 e o algarismo 3.
O que é que está diferenciando um número do outro? A posição. Uma coisa é 123, outra coisa é 132, trocou de posição o 2 e o 3. E quando trocou de posição, alterou a resposta, porque uma coisa é 123, outra coisa é 132. O número 213 e o número 231 estão apenas trocando as posições do 1 e do 3. Mas 213 é um número, 231 é outro número. O número 312 e o número 321, olha aí, trocou de posição apenas o 1 e o 2, esses dois algarismos. Mas só o fato de trocar de posição os dois algarismos já são dois números diferentes. É isso que é arranjo. É quando a ordem é importante, tá? Embora tenham os mesmos algarismos, são números diferentes entre si. Então, veja bem, é muito importante que nesse início vocês percebam, quando a gente diz assim, a ordem é importante, que vocês entendam o que é que significa a ordem ser importante. E nesses exemplos que aqui estão, 123, 132, 213, 231, 312, 321. Observem que nós o tempo todo utilizamos apenas 3 algarismos. O algarismo 1, o algarismo 2 e o algarismo 3. E nos 3, trocando de posição, o que foi que nós obtivemos de resposta? Números diferentes. É isso que é ser arranjo. Pois bem, então, para quem estava me pedindo para copiar, olha aí o slide que você agora vai copiar. Arranjo, a definição e a fórmula. Esse é o slide que você vai copiar. Tá bom, meu pessoal, que já estava aí pedindo para voltar, para tirar um print? Olha aí, esse é o slide que vocês vão precisar copiar. Arranjo simples, olha aí a definição. Dado um conjunto com N elementos, chama-se arranjo simples dos N elementos tomado com P possibilidade, qualquer agrupamento ordenado, sequência de P elementos distintos, escolhido entre N elementos possíveis. Olha aí. Fórmula. Arranjo de N elementos com P possibilidades é igual a N fatorial sobre N menos P fatorial. Então, eu peço a vocês que copiem esta fórmula. Esse slide aqui está a definição de arranjo, que ela é que é importante que vocês tenham em seus cadernos. Ok? Arranjo simples, repito. Dado um conjunto com N elementos, chama-se arranjo simples dos N elementos tomados P possibilidade, qualquer agrupamento, e aí entenda, ordenado, sequência, de elementos distintos escolhidos entre si, entre os N elementos possíveis. E aí está a fórmula que ao longo dos exercícios que nós vamos fazer, nós vamos praticar. Pessoal de Piripá Barra, eu normalmente não coloco porque eu quero que o aluno me escute, que o aluno preste atenção, mas eu tenho ao mesmo tempo cuidado de dizer, esse slide é para copiar. Que às vezes o aluno fica tão preocupado em copiar que não presta atenção ao nosso comentário. Esse é o problema. E a gente quer que ele escute, a gente quer que ele observe, que ele fique atento às nossas palavras. Aí, em seguida, ele está copiando como eu agora estou esperando. Vamos que vamos. Aí até peço aos colegas mediadores que
pode até dar um print, né, para garantir a tranquilidade dos meninos de copiarem. Mais um minuto, nós passaremos adiante. Observem que um comentário que Nogueira fez já há 2 aulas anteriores. O universo dos números para o campo da análise combinatória são os números naturais, os números que trabalham com a contagem. Então, observe que aí ao lado da fórmula, arranjo de n com p possibilidade, n fatorial sobre n menos p fatorial, é n não pertencendo aos naturais, p pertencendo aos naturais, tá? E deixando bem claro que p é maior do que 0 e menor ou igual que n. Esse n aí significa infinitos números naturais. E esse p, por estar no denominador aí, a gente tem que ter um cuidado com ele, né? Para poder o numerador de fração não ser igual a 0. Tá? Vamos que vamos. Professor Fernandes, veja aí que eu vou adiantar. Já tem? Só de um. Vamos lá, minha gente. Estou com som, Fábio. Vamos lá. Eu quero adiantar para nós fazermos o máximo possível de exercício, porque é assim é que vocês aprendem. Ok? Me perguntaram aqui, você acabou de falar. Vamos que vamos. Então, olha aí, exercícios. Eu vou pedir a meu amiguinho ali, você me traz um papel com um pilotozinho para usar a câmera documento, eu lhe agradeço. Tá? Vamos lá. Olha aqui. Em uma competição de 20 jogadores, admitindo que não haja empate, quantos são as possibilidades de se formar um pódio com os 3 primeiros lugares? Atenção. Ó, esse primeiro exercício vocês vão copiar. O segundo não. O terceiro sim. O quarto não. É assim que nós vamos fazer. Como eu sei que tem uma galera que já está ansioso aí para copiar, vamos liberar copiar esse primeiro. Agora, ao mesmo tempo que estão copiando, nós vamos comentar aqui, tá? Em uma competição de 20 jogadores. Acabei de falar isso, pessoal de Pindamonhangaba. Pode copiar. Em uma competição de 20 jogadores, admitindo que não haja empate, quantas são as possibilidades de se formar um pódio com os 3 primeiros lugares? Ok? Bem, enquanto vocês copiam, claro que é um exercício que trata-se de um arranjo, mas eu não quero que vocês entendam que é um arranjo, primeiro porque Nogueira está dizendo que é um arranjo. Segundo, eu não quero que vocês aceitem se tratar de um agrupamento chamado de arranjo, porque nesse momento nós vamos fazer exercícios aplicando o arranjo. Não, eu quero que você saiba algo mais. Porque de verdade trata-se de um arranjo. É isso que é importante, porque é isso que na hora da prova o aluno tem que ter clareza e ao mesmo tempo segurança para dizer, olha, aqui a ordem é importante. Se a ordem é importante, então eu tenho que praticar a fórmula de arranjo. É isso que eu quero, que vocês tenham essa segurança. Então,
Coloquem aí para mim se já copiaram, porque eu quero resolver aqui com vocês. Por favor, dê um retorno aí para a gente. Se já terminaram de copiar, porque agora eu quero entrar com a resolução. Hein? 30 segundos e nós vamos passar adiante. 30 segundos e nós vamos passar adiante. Pessoal de São Roque, pessoal de Ipiraí. De Ipiraí. Vamos lá? Vamos ser práticozinhos aí, todo mundo, porque nós vamos adiantar. Vamos que vamos. E aí, Fernandes, que eu vou adiantar. Pronto. Vamos entrar com a resolução. Inicialmente, eu vou abrir o slide aqui, mostrar como está raciocinando aqui o slide, e depois eu quero fazer uma outra abordagem complementando. Ok, meus queridos? Então, veja só. Arranjo de N com P possibilidades. Eu estou já afirmando que é um arranjo nesse momento. E como eu tenho 20 jogadores, né? E nós vamos, entre esses 20, escolher 3 para colocar no pódio. Então, significa que é um arranjo de 20 com 3 possibilidades. Olhem bem, arranjo de 20 com 3 possibilidades. Nesse momento, vocês estão vendo que Nogueira substituiu o N por 20 e que substituiu o P por 3. Ora, no denominador você tem 20 menos 3. 20 menos 3 igual a 17. Então, você tem 20 fatorial sobre 17 fatorial. Ora, 20 é maior que 17. Então, nós vamos começar decompondo 20, né? Como o Fernandes chamou a atenção de vocês, quinta-feira. 20 vezes 19, vezes 18, vezes 17. Aí eu igualei o denominador. Aí eu paro. Olha lá. 20 vezes 19, vezes 18, vezes 17. 17 no denominador, ok? Aí nós simplificamos. Simplificamos por quê? Porque é um produto. Então, sobrou o quê? 20 vezes 19, vezes 18. Ó, 20 vezes 19, vezes 18. Resposta: 6.840 possibilidades. Olhem bem, eu mostrei aqui para vocês a resolução como está no slide. Como eu sei que meus alunos já estão copiando, eu vou dar um tempinho para terminarem de copiar. Em seguida, nós vamos abrir a Câmara Documento, aonde eu quero justificar para vocês por que é arranjo. Que isso para mim é importante, que você aprenda por que esse tipo de agrupamento, por que ele é chamado de arranjo. E aí a gente vai também fazer a resolução aqui na Câmara Documento, ok? Mas primeiro eu estou esperando vocês copiarem, vocês terminarem de copiar como está a resolução do enunciado aí da resolução no slide de vocês. Estou agora só aguardando vocês. Mas vou fazer tudo novamente na Câmara Documento.
Pessoal de Gado Bravo, bora, vamos que vamos. Pronto, demos tempo aí, o suficiente. Parceiro, abra aqui a câmera documento, por favor. Bem, vou abrir aqui. Se você puder aumentar o foco, seria bem interessante. Vou tirar aqui para não atrapalhar eles. Dá para aproximar mais? Pronto, vamos deixar assim. Meus queridos, veja bem. Primeiro eu quero justificar, como eu disse a vocês, ó, imagine que aqui é um pódio. Aqui vai ficar o primeiro lugar, claro. Aqui vai ficar o segundo lugar e aqui vai ficar o terceiro lugar. Claro que eu vou chegar aqui do lado, vou fazer outro pódio, ó, que eu quero que fique bem compreensível. Primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Aí vocês observem o seguinte, eu tenho 20 atletas. Aí vamos imaginar que o atleta A aqui ficou em primeiro lugar, que o atleta B, jogador B, ficou em segundo lugar e que o jogador C, chegou em terceiro lugar. Aí, imagine. Não, Nogueira, eu não gostei dessa opção, não. Eu quero que o atleta C fique em primeiro lugar, que o atleta A fique em segundo lugar e que o atleta B fique em terceiro lugar. Aí eu pergunto para vocês, esses dois pódios que aqui estão representados, eles estão com os mesmos atletas? Sim. Nas duas possibilidades que eu representei aqui, os dois pódios estão caracterizados pelos atletas, pelos jogadores A, B e C. Isso é fato. Vocês estão enxergando. Na primeira possibilidade, o atleta A em primeiro, o atleta B em segundo, o atleta C em terceiro. Na segunda possibilidade de agrupamento, eu tenho o atleta C em primeiro, o atleta A em segundo e o atleta B em terceiro. Ora, o que é que eu estou querendo mostrar? Eu estou com os mesmos atletas na premiação, de primeiro, segundo e terceiro lugar. Só que está muito claro para mim que essas duas respostas são diferentes. Por que são diferentes? Porque uma coisa é Nogueira chegar em primeiro lugar e Fernandes chegar em segundo. Eu vou ganhar medalha de ouro, Fernandes vai ganhar medalha de prata. Outra coisa é Fernandes chegar em primeiro lugar e Nogueira chegar em segundo. Porque aí quem vai ganhar medalha de ouro é Fernandes, quem vai ganhar medalha de prata é Nogueira. Então, o que é que eu estou querendo mostrar aos meus alunos? Que a esse tipo de agrupamento, a ordem é importante. E se a ordem é importante, estamos falando de arranjo. Ok? Eu gostaria de que vocês, através do chat, mandassem para mim se ficou claro, sim ou não, por que é arranjo, a justificativa que eu acabei de apresentar para vocês. Eu não quero vocês aqui só copiando enunciado e resolução. Eu quero que fique claro por que esse tipo de agrupamento, eu tenho certeza que trata-se de um arranjo. É isso que para mim importa. É a compreensão de vocês. Porque na prova, vem a APA aí, e eu quero que na APA, quando você ler
o enunciado, você vai entender claramente, olha, a ordem aqui é importante, então eu estou fazendo aqui agora um arranjo. É isso que eu quero, que você tenha essa certeza. Tudo bem? Fernandes, olha aí se apenas essas localidades nos deram retorno. Eu tenho certeza que mais gente aí me deu retorno. Apenas o pessoal de Parateca e apenas o pessoal de Tiririca responderam? Só essas duas localidades? E o Vazinha pode passar. As outras são anteriores, já tinham passado. Sim, eu não vi. São as anteriores. Agora chegou mais um aqui. Ok. Pessoal de Pires Curralinho, olha o que eu acabei de falar. Arranjo é o agrupamento em que a ordem é importante. Ó, daqui a pouco eu respondo ao pessoal de Macaúbas. Aguarde. Mas primeiro o pessoal de Curralinho. Curralinho, vamos imaginar que na sua sala seja feita uma competição. E aí você tenha lá o aluno Antônio, o aluno Pedro e o aluno Carlos. Foram os 3 primeiros colocados. Tá certo? Antônio em primeiro, Pedro em segundo, Carlos em terceiro. Aí tem outra competição. Os mesmos 3 alunos vão ser contemplados. Só que agora Carlos fica aí em primeiro, Pedro em segundo e Antônio em terceiro. A premiação é a mesma? Claro que não. Uma coisa é Antônio estar em primeiro e ganhar medalha de ouro. Outra coisa é Pedro estar em segundo, ganhar medalha de prata. Então a ordem é importante. Se a ordem é importante, estou falando de arranjo. Agora, pessoal de Macaúbas, vocês estão certíssimos. Eu disse que eu ia fazer novamente por um outro método. Então aqui vai. Nós temos 20 jogadores, arranjo de 20. Vamos selecionar 3, arranjo de 20 com 3. Ora, na primeira possibilidade, pode ser qualquer um dos 20. Na segunda possibilidade, aí não é mais 20, porque um já ganhou o primeiro lugar, restam 19 para a segunda possibilidade. No terceiro lugar, agora restam 18, porque 2 já foram premiados. Então, ó, 20 vezes 19 vezes 18. Então, arranjo de 20 com 3 possibilidades, 20 vezes 19 vezes 18, 6.840, ok? Veja que é a mesma coisa da fórmula que você aplicou. Tudo bem? Era isso que eu queria. Exatamente, a ordem é importante. Beleza? Então, agora vamos para um segundo exercício. Ó, Nogueira, eu quero copiar essa maneira que você fez aí. Dê um print, rapidinho, dê um print, porque eu quero ir para um segundo exercício. Segundo exercício. Vamos lá? Ó, o segundo exercício eu disse que era de Nogueira e que ninguém ia copiar, ok? Eu não esqueci não, viu? Então vamos lá, o terceiro é nosso, mas o segundo é só de Nogueira. Então vamos aqui. Numa corrida de 8 cavalos, frisou? Pode ler que eu tiro. Numa corrida de 8 cavalos, quantos
são os resultados possíveis para os 2 primeiros lugares, sabendo que não pode haver empate. Vamos lá? Numa corrida de 8 cavalos, quantos são os resultados possíveis para os 2 primeiros lugares, sendo que não pode haver empate? Meus queridos, este exercício é rigorosamente igual ao exercício anterior. É uma corrida, tem 8 cavalos, tá certo? Ele quer saber apenas os 2 primeiros. Uma coisa é chegar em primeiro, outra coisa é chegar em segundo. Primeiro é medalha de ouro, segundo é medalha de prata. A ordem é importante. E se a ordem é importante, arranjo de 8 com 2 possibilidades. Pronto. Vamos substituir o N por 8, vamos substituir o P por 2. Então, aí você tem 8 menos 2, 6. 8 fatorial sobre 6 fatorial. 8 vezes 7 vezes 6. 6 fatorial multiplicando. 6 fatorial dividindo. Você simplifica. Aí sobrou 8 vezes 7, 56. Mesmo raciocínio, mesma leitura, mesma interpretação, beleza? Foi por isso que eu pedi para vocês não copiarem. 8 vezes 7, 56. Agora nós vamos passar para a terceira questão. Vocês vão copiar a terceira, tá? Então vamos aqui. Na terceira vocês copiam e nós comentamos. Agora eu já quero ver mais participação aqui nessa terceira questão. Vamos lá. Um professor de matemática comprou 2 livros diferentes para premiar 2 alunos de uma classe de 42 alunos. De quantos modos distintos pode ocorrer a premiação? Vamos lá? É com vocês. Estou aí. Estou esperando vocês copiarem. Eu disse que o primeiro é de Nogueira e de vocês. O segundo, eu disse que era só de Nogueira. A questão 3 é nossa. Vocês copiam, eu espero e nós faremos juntos. Ok? Vamos lá? Podemos? Eu já vi aqui, Fernandes já passou para mim, que está tendo muita participação. Então, vamos lá. Um professor de matemática comprou 2 livros diferentes para premiar 2 alunos de uma classe de 42 alunos. De quantos modos distintos pode ocorrer a premiação? Minha gente, quando ele já diz no enunciado, comprou 2 livros diferentes, então você imagine, Maria recebeu o livro Dom Casmurro, um livro de Machado de Assis, né? Aí vai Pedro, recebe um livro Mentes Brilhantes. Bem, Maria estava em primeiro, ganhou Dom Casmurro. Pedro estava em segundo, recebeu Mentes Brilhantes. Se nós trocássemos, não seria a mesma coisa, tá certo? A ordem não seria igual, a ordem aí é importante. Então, nesse caso, você tem arranjo de 42 alunos com 2 possibilidades para serem selecionados. Arranjo de 42 com 2 possibilidades. Eu vou substituir o N por 42, vou substituir o P por 2. Então, fazendo 42 fatorial sobre 42 menos 2 fatorial, primeiro você subtrai, fica 42 fatorial sobre 40 fatorial, ó, você simplifica.
42 multiplicado por 41, resposta 1.722. Pires Curralinho acertou que eu estou vendo, Malhadas Parateca acertou que eu estou vendo, e outras localidades, com certeza, também fizeram certos. Vou dar um minuto, porque eu disse que essa questão era nossa. Como era uma questão nossa, então eu espero agora com vocês. Podemos ir adiante. Quero fazer outra questão. Vamos lá, gente. Essa questão... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pessoal de Pindaguirapa, vamos que vamos. Eu vou adiantar. Dê um freezer, entendeu? Dê um print aí na tela. Barra entroncamento, tudo bem? Vocês estão... Pessoal de Pindaguirapa, só eles que estão atrasados. Bem, demos tempo suficiente para todo mundo. Então agora vamos para o exercício de número 4. Por favor, tela aí. Olha aí, quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar usando os algarismos 1, 3, 6, 8 e 9? Olha, este exercício eu quero fazer na Câmara Documento, mas eu vou dar, por favor, terminaram aí? Quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar usando os algarismos 1, 3, 5, 6, 8 e 9. Fernandes está me dizendo aqui que esse não, que esse é nosso. Então, veja bem, eu quero ir para a Câmara Documento. Pronto, Câmara Documento aqui. Vamos lá, uma hora nós acertamos. Pronto, ótimo aqui agora. Beleza? Meus queridos, vejam bem. Quantos números de 3 algarismos? Ó, unidade, dezena e centena. Nós podemos formar com os algarismos 1, 3, 5, 6, 8 e 9. Aí veja bem, eu quero que vocês pensem comigo. Imagine que Nogueira escolheu os algarismos 1, 3 e 5. E aí botou 1 aqui, 3 aqui, 5 aqui. Coloquei 1 na centena, 3 na dezena, 5 na unidade. Eu formei o número 135. Aí, meu amigo Fernandes, que está aqui do meu lado, Nogueira, eu discordo de você. Eu quero colocar o 3 na frente, na casa da centena. Eu quero colocar o 5 na casa da dezena. E quero colocar o número 1 na casa da unidade. Veja bem, eu formei o número 135. Quando eu selecionei 1, 3 e 5 nessa ordem, eu formei o número 135. Meu amigo Fernandes, na ordem que ele escolheu, ele formou o número 351. Ora, por que eu estou fazendo isso? Para que vocês entendam que nós estamos utilizando os mesmos algarismos, 1, 3 e 5.
Mas a ordem de Nogueira não é igual à ordem de Fernandes. Então, a minha resposta, o número que eu encontrei, a resposta é diferente do número encontrado pelo professor Fernandes. Então, isso eu estou reforçando para vocês a ideia de que a ordem é importante. Se a ordem é importante, eu tenho um arranjo de quantos números? Nós temos 6 números, arranjo de 6 números, para escolher 3. Então, eu posso fazer primeira possibilidade 6, segunda possibilidade 5, terceira possibilidade 4. Ó, primeira possibilidade 6, segunda possibilidade 5, terceira possibilidade 4. Resposta: 6 vezes 5, 30. 30 multiplicado por 4, 120. Ok? Agora, minha pergunta para vocês. Entenderam por que a ordem é importante? Por que a ordem é importante? Por que é arranjo? Quando nós definimos que a ordem é importante, é um agrupamento chamado de arranjo. Sim ou não? Por favor. Você frisa. Fernandes, eu quero ver a resposta que a turma está colocando. Se eles entenderam por quê. E aí? Se eles entenderam por que é arranjo, que isso para mim é importante, é fundamental, que eles entendam por que a ordem é importante. E aí? Gostaria de ver a participação de vocês. Pessoal de Esplanadas, qual seria o resultado? Olha, o resultado está aqui, 120. Qual seria o resultado, Macaúbas? 120. Olha, o pessoal de Macaúbas, veja só, não vamos querer atropelar. Eu poderia muito bem chegar aqui e dizer para vocês que quando a ordem não é importante é chamado de combinação, e aí mostrar a fórmula de combinação. Mas, gente, hoje nós estamos estudando apenas arranjo. Então, nosso objetivo, nesse momento, é que vocês aprendam a caracterizar por que é arranjo. Só isso, tá? Só isso. Por que é arranjo? Tá bom? Só isso. Então, Macaúbas, no dia que nós chegarmos aqui, nós formos falar de combinação, aí você vai entender que é um tipo de agrupamento, que a ordem não é importante, que ela tem a característica dela, e vamos falar. Mas, por favor, nesse momento, não. E o pessoal de Brotas, Feira Nova, e por que começou por 6? Eu comecei por 6 porque o enunciado do exercício falava quantos números de 3 algarismos nós podíamos formar com os algarismos 1, 3, 5, 6, 8 e 9. Ele me deu 6 possibilidades. Olha aí, ó. 1, 3, 5, 6, 8 e 9. Ele me deu 6 possibilidades de escolha. Desses 6, eu teria que escolher, ó, para a primeira possibilidade, para a segunda possibilidade e para a terceira possibilidade. Ok? Vamos aqui agora para o slide de referência. Por favor, slide de referência.
Isso mesmo, pessoal. Como nós prometemos para vocês, né? Essa aula é bem interessante. Agora vai ficar um pouco mais interessante depois que vocês aprenderem combinação de hoje a 15 dias. Porque nós vamos ver aí permutação, caso particular do arranjo, logo depois combinação. Mas assim, vamos voltar um pouquinho. Vocês lembram que eu falei para vocês na aula passada sobre fatorial e falei da importância do fatorial, da importância do princípio multiplicativo. E com essa aula de hoje, do arranjo, vocês já perceberam. Perceberam de que forma? Primeiro, vocês podem calcular, resolver os problemas de arranjo utilizando o princípio multiplicativo, que vocês já conhecem. Como também vocês podem resolver utilizando a fórmula de arranjo, que precisa do suporte do fatorial. Porque para você calcular com a fórmula, vocês simplesmente têm que lembrar que o arranjo de N elementos tomados P a P é igual a razão entre N fatorial dividido por N menos P fatorial. Então, foi colocado aqui pelo professor Nogueira o significado de N de P, que vocês já tinham uma noção muito grande, porque a gente já trabalha com elementos desde a época do fatorial, ou até mesmo antes do princípio multiplicativo. E o que chama atenção de imediato é que no arranjo, a ordem dos elementos tem uma importância muito grande. Por exemplo, eu, professor Nogueira e Pablo, o nosso diretor de TV aqui, nós estamos participando de uma corrida. É evidente que eu, Fernandes, vou chegar em primeiro lugar. Em segundo lugar, eles dois vão disputar. Um vai chegar em segundo e outro em terceiro. Mas se lá no resultado o jornal fosse publicar Pablo em primeiro, Fernandes em segundo, Nogueira em terceiro, é a mesma coisa? Claro que não, porque Fernandes é o campeão, Fernandes chegou em primeiro. Então, a ordem tem uma relevância muito grande. Então, no arranjo, a gente tem que estar atento à ordem dos seus elementos. Vamos que vamos, Nogueira, gostou do exemplo, né? Minha gente, até a próxima. Beijão, meu povo!